pessoal, essa é a série Entendendo a Palavra de Deus e nós estamos em Romanos capítulo 8, já estudamos do 1 ao 7. Nós vamos dar continuidade a esse estudo hoje. Eu vou deixar o e-mail aí embaixo para vocês, geraçãodenoé@gmail.com. Qualquer coisa que precisarem é só enviar um e-mail para mim, que eu vou estar explicando qualquer dúvida. Bem, vamos lá. Condenação. É o que nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que ele está dizendo? A justiça da lei se cumpre em nós quando andamos em Espírito. Deus, ele morreu, ele ressuscitou, e ele enviou o seu Espírito. Através do seu Espírito, o Espírito de vida, aí está até com letra maiúscula, é que nós conseguimos andar em santidade, andar em Espírito e não segundo a nossa carne. Isso pode ser explicado melhor em Gálatas 5,16. Diz assim Paulo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se Verso 5. Porque os corpos que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós que cremos em Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, né? Que nós que recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não podemos andar segundo a carne, né? Nós temos que andar segundo o Espírito. Então ele está questionando se é que vocês receberam o Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus habita em vocês, né? Então vocês são mesmo de Deus, vocês realmente se arrependeram, vocês se arrependeram dos seus pecados, realmente vocês têm Jesus Cristo como Salvador? E versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, o nosso espírito vive por causa da justiça de Deus, a justiça que Jesus fez na cruz, que foi cancelar nossos pecados. Nós, então, ficamos livres do ciclo vicioso de pecado, como eu falei. Que Jesus, quando ele veio, ele morreu, o sacrifício dele foi para cancelar todos os pecados de todas as pessoas que creem, né, de uma vez só. Por um homem, por um sacrifício, foram cancelados todos os pecados, né? Não apenas de pecado em pecado, né? Como eu expliquei em alguns vídeos anteriores, que o homem fazia um sacrifício por pecado. Cada pecado ele fazia um sacrifício para que fosse cancelado aquele pecado, não. Mas Jesus, ele cancelou todos os nossos pecados, ele nos justificou, ele nos fez justos diante de Deus. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Né? Esse é o verdadeiro significado. O Espírito de Deus habita em vós, né? Sim, questionamento de Paulo.
Será que o Espírito Santo tem habitado verdadeiramente em nós ou nós temos dado vazão à nossa carne? Agora nós do espírito de adoção, né? Versículo 11: se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, quer dizer, o Espírito Santo, ele está dizendo que o Espírito Santo foi quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Habita em vós, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós. Olha que coisa forte. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então é o Espírito Santo que traz vida aos nossos corpos mortais, nosso corpo mesmo. De maneira que, irmãos, somos devedores, não segundo a carne para viver segundo a carne. Né? Então Deus não fez isso para que nós continuássemos vivendo segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, nós precisamos mortificar a nossa carne através da santificação, através do jejum, como Jesus fez. Jesus estava sob o corpo de carne, mas ele mortificou a carne dele. Né? Ele não pecou. Em nenhum momento que ele esteve aqui na terra, a Bíblia diz que ele não pecou. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Precisamos buscar em oração, sermos guiados pelo Espírito de Deus. Porque assim nós somos chamados filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, novamente, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, Jesus, como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele era a revelação de Deus na terra, né, pelo Filho. O Filho de Deus estava na terra e ele era Deus, 100% Deus. Então, hoje, como ele deixou o seu Espírito em nós, ele deixou o seu Espírito, nós clamamos Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer, nós podemos chegar ao Pai por causa do sacrifício, por causa do seu Espírito que habita em nós, nós podemos ter essa comunicação restaurada com Deus Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós está, que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, todo mundo está espera e tem ansiedade em ver a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus são todos aqueles que creem e se arrependeram. Se você deixou tudo para trás por Jesus, se você deixou toda a sua vida por Jesus, Ele certamente está esperando, o mundo está esperando que você se revele como filho de Deus, né? Então, vamos para a intercessão do Espírito. Esse capítulo também. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, ele estava escrevendo essa carta já depois da morte de Jesus, depois da ressurreição. Então, toda a criação está procurando ver aonde estão os filhos de Deus, como eles vão se manifestar. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Quer dizer, ele está falando que nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará?
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira que também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que acontece aqui? Em versículo 25, ele está falando tanto da esperança do arrebatamento, da esperança de todas as promessas se cumprirem, né? E também devemos esperar com paciência, porque o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Então, nas fraquezas da nossa carne, é o Espírito que nos ajuda, e ele intercede mesmo quando nós não sabemos orar como convém, pela nossa mente, pelas nossas palavras humanas, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, quer dizer, o Espírito Santo que está em nós, ele examina também os nossos corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quer dizer, só o Espírito Santo que intercede por nós, que somos santos, que somos chamados santos, santificados, justificados por Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então ele está falando daqueles que creem, daqueles que foram justificados, e nós vamos ser glorificados juntamente com Cristo. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se você está se sentindo culpado por alguma coisa, por algum pecado que cometeu, pediu perdão a Deus, o Senhor, ele te perdoa. Se arrependa, deixe o seu pecado para trás, porque é Deus quem te justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é isso que ele está dizendo. É nesse sentido que ele está falando. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, deixa tudo para trás e começa uma nova vida, começa a deixar o que o Espírito Santo faça novidade de vida na sua vida, então ninguém pode acusar essa pessoa. É Cristo quem nos justifica e nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nenhuma tribulação, nenhuma angústia, perseguição, nenhum desses itens aqui citados, porque Cristo, ele nos amou primeiro e ele está conosco. Então nada dessas coisas podem nos separar do amor de Deus. Ele não morreu naquela cruz em vão, não foi à toa, né? Um sacrifício tão grande daquele para que amanhã ou depois você deixe de ser amado por Deus. Deus sempre vai nos amar. É necessário o quê? É necessário nós buscarmos o Senhor de modo que venhamos a deixar para trás os pecados que antes cometíamos e vivermos obras da justiça, obras de justiça de Deus, porque nós fomos justificados e precisamos andar em santidade com Deus.
Então, pessoal, vamos nos lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz e nunca nos esquecermos, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Se inscreve, curte, compartilhe, porque assim você está espalhando a palavra de Deus pela terra. Essa é a forma que eu encontrei de estar disseminando a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe.